Segundo domingo da Páscoa. Domingo da Divina Misericórdia, 16 de abril de 2023. O segundo domingo da Páscoa é também conhecido como o Domingo da Divina Misericórdia, em que se celebra a grande misericórdia de Deus que ofereceu a salvação a toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre a importância da perseverança na fé, da comunhão fraterna e da partilha. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra como os primeiros cristãos viviam unidos e colocavam tudo em comum, louvando a Deus e sendo estimados por todo o povo. E cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, somos convidados a ter uma esperança viva e a acreditar em Jesus Cristo, mesmo sem vê-lo, porque Ele é a fonte da nossa salvação. É preciso ter fé em Deus, mesmo diante das provações, porque elas nos tornam mais fortes e nos fazem crescer em amor e gratidão. No Evangelho de João, vemos Jesus aparecer aos seus discípulos depois da ressurreição, mostrando-lhes as mãos e o lado e concedendo-lhes a paz e o Espírito Santo. Ele os envia ao mundo para perdoar os pecados e levar a mensagem da salvação a todos os povos. Assim, neste domingo da Divina Misericórdia, somos chamados a ser testemunhas da misericórdia de Deus em nossas vidas e a compartilhar essa mensagem com o mundo. Que possamos viver em comunhão fraterna, perseverar na fé e na oração, e partilhar com os irmãos e irmãs, seguindo o exemplo dos primeiros cristãos. Que a nossa esperança esteja firmada em Jesus Cristo, fonte da nossa salvação, e que possamos ser instrumentos da sua paz e do seu amor em meio ao mundo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O trecho da primeira leitura apresenta um exemplo de como a comunidade cristã dos primeiros tempos vivia, baseando-se em valores de fraternidade, partilha e fé. Nesse contexto, as pessoas que se convertiam ao cristianismo se mantinham perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos e participavam de atividades em conjunto, como a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Além disso, as pessoas se uniam na partilha de bens, vendendo suas propriedades e repartindo dinheiro conforme a necessidade de cada um. A vida comunitária era pautada pela simplicidade e alegria de coração, e a comunidade era valorizada e estimada pelo povo. Atualmente podemos encontrar exemplos de comunidades que buscam viver de forma similar à descrita na primeira leitura, baseando-se em valores de solidariedade, partilha e fé. Por exemplo, existem comunidades religiosas que vivem em regime de partilha de bens, buscando uma vida mais simples e fraterna. Além disso, grupos comunitários têm se organizado para ações de solidariedade e apoio mútuo, como a criação de hortas comunitárias, bancos de alimentos e cooperativas. Essas iniciativas buscam promover uma vida comunitária mais justa e sustentável, valorizando a fraternidade e o cuidado com o próximo. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro.
O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O salmo responsorial de hoje é uma oração de agradecimento a Deus por sua bondade e misericórdia eterna. Podemos interpretar esta mensagem como uma reflexão sobre a importância de ser grato pelas bênçãos recebidas na vida e a importância de reconhecer a bondade de Deus. Podemos aplicar a mensagem do Salmo em nosso cotidiano, reconhecendo a importância da solidariedade e da ajuda mútua em momentos difíceis, assim como no versículo em que é mencionado que o Senhor é uma fonte de força e socorro em meio às dificuldades. Assim, podemos entender que o Salmo responsorial nos incentiva a reconhecer a presença de Deus em nossas vidas e a sermos gratos pelas bênçãos que recebemos, bem como a buscar força em momentos difíceis através da fé. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé, e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro fala sobre a grande misericórdia de Deus em nos dar uma nova vida através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa nova vida é marcada por uma esperança viva e uma herança incorruptível que é reservada para nós nos céus. No entanto, Pedro lembra que essa nova vida também enfrentará aflições e provações, mas isso é necessário para que nossa fé seja testada e provada como verdadeira. Pedro compara a fé a um ouro perecível, que é provado no fogo e que, quando provado, alcança louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Atualmente, a mensagem dessa leitura pode ser aplicada em nossas vidas em meio às provações e aflições que enfrentamos. A pandemia do Covid-19, por exemplo, trouxe inúmeras dificuldades para muitas pessoas em todo o mundo, como a perda de entes queridos, o desemprego e a incerteza sobre o futuro. No entanto, a fé em Deus pode ser uma fonte de conforto e esperança em meio a essas adversidades, nos dando força para continuar acreditando e lutando pela vida. Além disso, a leitura nos lembra da importância de perseverar em nossa fé mesmo em tempos difíceis, para que possamos alcançar a nossa salvação e uma recompensa gloriosa no dia da manifestação de Jesus Cristo. Anúncio do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João relata o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado, que aparece para eles no primeiro dia da semana. Mesmo com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entra no meio deles e lhes deseja paz. Ele mostra as mãos e o lado, e os discípulos se alegram por verem o Senhor novamente. Jesus sopra sobre eles e diz para receberem o Espírito Santo, e lhes dá a missão de perdoar os pecados. Tomé, que não estava presente, duvida da ressurreição de Jesus e pede para ver as marcas dos pregos em suas mãos. 8 dias depois, Jesus aparece novamente para os discípulos e se dirige a Tomé, que toca suas feridas e reconhece sua divindade. Hoje em dia, muitas pessoas também enfrentam medo e incertezas, assim como os discípulos que se trancaram por medo dos judeus. As portas fechadas simbolizam as barreiras que criamos para nos proteger, mas que também podem nos isolar dos outros e impedir nosso crescimento pessoal. Assim como Jesus entrou no meio dos discípulos e lhes trouxe paz, muitas vezes precisamos buscar essa paz dentro de nós mesmos para enfrentar as adversidades da vida. O Evangelho também nos ensina sobre a importância do perdão, uma virtude que muitas vezes é difícil de praticar, mas que nos liberta do peso do rancor e da mágoa. A história de Tomé nos mostra que a fé não vem apenas daquilo que vemos, mas também daquilo que sentimos e acreditamos em nosso coração. É preciso ter uma mente aberta para receber as coisas que não podemos ver ou explicar racionalmente, e isso pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Mensagem final. Neste domingo da Divina Misericórdia, as leituras da liturgia nos trazem uma mensagem de esperança, amor e comunhão. Na primeira leitura, aprendemos sobre os primeiros cristãos que viveram em unidade, partilhando tudo o que tinham e louvando a Deus em comunhão fraterna. Eles perseveraram na escuta do ensinamento dos apóstolos e no compartilhar do pão, o que levou a uma comunhão profunda e um testemunho que atraiu mais pessoas para a salvação. O Salmo responsorial nos chama a reconhecer a eterna misericórdia de Deus e a agradecê-lo por suas maravilhas. Na segunda leitura, São Pedro nos lembra da grande misericórdia de Deus e da nova esperança que nasce em nós através da ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo que possamos enfrentar provações, nossa fé será provada como verdadeira, mais preciosa do que o ouro perecível, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus aparece aos discípulos ressuscitado e lhes traz uma mensagem de paz e envio. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo, que lhes permite perdoar pecados e fazer a obra do Pai no mundo. Mesmo Tomé, que duvidou e exigiu ver as marcas das mãos de Jesus, acabou encontrando a verdade e a paz em sua presença. Nesta semana da Divina Misericórdia, podemos nos lembrar da unidade e da comunhão fraterna que os primeiros cristãos experimentaram e pedir a Deus a graça de sermos testemunhas de sua misericórdia e amor em nossas próprias vidas. Que a paz e a graça do Senhor estejam sempre conosco.